Bom dia a todos. Vamos nos preparar para o nosso estudo do Evangelho dessa manhã, dessa quinta-feira, 1º de abril de 2021. Vamos unir nossos corações e nos preparar na consciência de que precisamos sair do nosso estado habitual de consciência para que possamos compreender as mensagens que nos são ofertadas nessa manhã, ou nessa noite para Marlene, ou para outras pessoas. Então, vamos, por um segundo, relaxar, elevando os nossos pensamentos ao nosso Mestre, Irmão Jesus, entrando em conexão com os nossos mentores e amigos, aqueles que nos protegem e nos auxiliam para a realização desse estudo. Independente da cidade onde estamos, do país onde nos encontramos, de não estarmos presentes fisicamente, formamos uma grande corrente de luz e de amor em busca de um único objetivo: a compreensão dos ensinamentos de Jesus. Deus Pai, de infinito amor, bondade, misericórdia, nós te rogamos, nesse instante, o auxílio dos bons espíritos, para que possam nos assistir em mais um estudo nessa manhã e que possamos, a partir das reflexões que nos serão apresentadas, traçar um plano de desenvolvimento moral para as nossas vidas. Possamos abrir os olhos para as nossas dificuldades e perceber aquilo que nos está sendo oferecido para o nosso próprio crescimento. Te agradecemos profundamente por essa oportunidade e te pedimos toda a luz para que possamos permanecer nessa sintonia de amor por todo o nosso estudo. Muito obrigada a todos que estão reunidos conosco no plano material e no plano espiritual. Que possamos seguir unidos nesses 30 minutos de reflexão e aprendizado. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada, Mi. Vamos então agora para a nossa mensagem do dia, do livro de Joana de Ângeles. Hoje a mensagem número 9. E aqui vai. Mantenha o teu controle emocional em todas as situações. Sistema nervoso alterado, vida em desalinho. Se dificuldades ameaçarem o teu equilíbrio, utiliza-te da oração. A prece é medicamento eficaz para todas as doenças da alma. Acho que foi para mim. Eu ia dizer que tinha sido para mim. Porque Foi vale para todos, né? É isso aí, gente. Na verdade, é isso aí, né? A gente não mantém o controle emocional quando realmente algo está em desalinho, né? E é só para isso que a gente tem que começar a olhar. Eu gosto dessa mensagem porque, assim, ao passo que ela te dá um desafio, já está dizendo que ela também, somos todos nós. Não, a Marlene disse que era ela, não podemos dar para ela, mas, assim, de graça. Só se ela pegar, Marlene. Essa mensagem, ao passo que ela nos dá o compromisso, né? No sentido de uma ordem quase, né? Mantém o teu controle emocional em todas as situações. Essa é a meta, né? Joana sendo Joana. Então, assim, essa é a meta. Você precisa chegar até ali. Porque todas as vezes que você perder o seu controle, não tem para onde você correr. A sua vida, ela vai desestruturar, né? Porque você não está estruturado, como que danada a nossa vida vai estar. Aí ela diz, né, que esse descontrole vem das dificuldades, mas ela não diz, faz isso sozinho. Ela não diz, faz isso com o equipamento que você tem, você usa a sua sabedoria para sair disso, né? Ela diz, utiliza-te da oração. Ou seja, dá a consciência, né, desse medicamento que a gente precisa de
alcançar um nível mais profundo que o nosso, né? De conseguir. O que é a oração, né? A gente pedir, a humildade de pedir ajuda, né? De pedir auxílio, de você se entregar com aquele que está sofrendo, que está sentindo. E principalmente se humildar em saber que precisa de ajuda, né? E dizer, eu não, ó, eu me desalinhei, eu me dei conta que eu me desalinhei, porque por muitas vezes a gente acha que quem está desalinhado é o outro, né? Ou culpa do outro me desalinhei, será? Né? Aí vem o desafio, né? Você desalinhado, a maioria das vezes a gente não consegue orar, essa é a grande verdade, a gente É verdade. só não consegue, a gente não quer, porque a gente pode, porque não é que não consegue, não tenta, ou a gente ali faz muitas vezes uma escolha de permanecer no desalinho, né? Até por conta dessa coisa aí que a Má falou. Então, se eu continuo desalinhado, né? Se eu continuo nessa situação alterada, eu posso culpar os outros, eu posso ficar na minha vitimização, no meu sentimento de injustiça, essas coisas todas que a gente vivencia na nossa vida sem se dar conta do que está acontecendo. Mas acho que aí tem uma grande lição, né? Como todo texto reflexivo de Joana, dá para estudar horas essa mensagem. Mas que a gente tenha atenção para a meta, né, de aprender a trabalhar essa nossa gestão das emoções, só trocando a palavra controle por gestão, porque às vezes eu acredito que pode nos dar a falsa ilusão de que basta você, do lado de fora, fazer de conta que nada está acontecendo. Aí, muitas vezes, a gente lê mensagens de espíritos dessa envergadura, né? E aí a gente diz, mas aí, está mandando controlar as emoções. Não, ela, na verdade, está dando uma meta, né? Que você precisa aprender a gestir essas emoções. Se você aprender a gestir as emoções, elas não vão estar sob controle? Não tem nada a ver com aquele controle que a gente aprendeu, né? Manter essas emoções sob controle verdadeiro, não mentiroso. E aí ela diz, tá bom, vocês não estão prontos, ok, estou sabendo, né? Mas utiliza-te da oração. Antes de tentar fazer o que você ainda não consegue, vai desenvolver a capacidade de fazer. Esse é o típico só por Deus, né? Literalmente. Então a gente vai e pede ajuda, né? Porque olha que exercício interessante da gente conseguir se dar conta na hora da situação e dizer eu saí do controle, né? Eu fiquei nervosa. Só desse pensamento na hora tu já entra em outra sintonia, né? Do que tu deixar o barco rolar e daí vai o dia inteiro e daí tu vai te irritando com todo mundo e aquilo vai... Aí de noite, antes de dormir, que dia horrível. Sim, porque foi um acúmulo de coisas, né? Eu me irritei pela manhã, não me dei conta e continuei me irritando durante o dia. Então, essa questão do se dar conta é o primeiro realmente passo, né? A gente vê e depois começar a tomar as ações. Essa humildade do se dar conta que você está falando, ela é linda, né? Não ter medo de aceitar as limitações que tem, que é o primeiro passo para a gente crescer. Exato. Então, hoje a gente segue no capítulo 5. E o nosso estudo de hoje é permitido abreviar a vida de um doente que sofre sem esperança de cura? Aí convido a Karina para ler para nós. Obrigada, Karen. Então, seguimos com a leitura de hoje. Como disse a Má, é permitido abreviar a vida de um doente que sofre sem esperança de cura? São Luís, Paris, 1860. Um homem está agonizando, vítima de cruéis sofrimentos. Sabe-se que para o seu estado não há esperanças. É permitido poupar-lhe alguns instantes de sofrimento, abreviando-lhe o fim? Quem vos dará o direito de prejulgar os desígnios de Deus? Não pode ele conduzir um homem à beira da sepultura para dela retirá-lo em seguida, a fim de fazê-lo examinar a si mesmo e modificar-lhe os pensamentos? Independente da situação extrema em que esteja um moribundo,
Ninguém pode dizer com certeza que sua hora tenha soado. A ciência sempre esteve correta em suas previsões? Bem sei que há casos que se podem considerar certamente como desesperadores, mas se não há nenhuma esperança possível de um retorno definitivo à vida e à saúde, não há inumeráveis exemplos de que no momento de exalar o último suspiro, o doente se reanima e recobra suas faculdades por alguns instantes? Pois bem, esta hora de graça que lhe é concedida pode ser para ele de grande importância, pois ignorais as reflexões que o seu espírito poderia ter feito nas convulsões da agonia e que tormentos podem ser poupados num súbito clarão de arrependimento. O materialista que somente vê o corpo, não levando em conta a existência da alma, não pode compreender essas coisas. Mas o espírita que sabe o que se passa além túmulo, conhece o valor do último pensamento. Aliviai os últimos sofrimentos o quanto puderdes, mas guardai-vos de abreviar a vida, mesmo que em 1 minuto apenas, pois este minuto pode poupar muitas lágrimas do futuro. Nossa, que leitura profunda! E, na verdade, quero comentar uma coisa realmente sem falar de outras, mas falando de mim mesma, né? Porque eu digo por mim, quando tem pessoas naquela situação de sofrimento extremo e que é uma pessoa que a gente ama muito, na verdade, falando de mim, né? Eu sinto não é aquela pessoa que eu quero salvar do sofrimento, mas sou eu que quero salvar a mim mesma daquele sofrimento, porque eu não aguento, eu não suporto. Então, quão egoísta, na verdade, eu me sinto sendo naquele momento de pensar em abreviar aquela vida ou querendo me fazer de Deus, né? Quão arrogante eu ainda sou, quão pequena, quão imatura eu ainda sou de pensar, né, que poupando-lhe esse sofrimento, que na verdade é um sofrimento meu, não que a pessoa não esteja sofrendo, é claro que, né, esteja sofrendo, está sofrendo naquele momento, mas quanto de meu sofrimento eu quero poupar. Então, eu pensei muito nisso enquanto eu estava lendo. É emocionante mesmo, é muito profundo. E como ele muito diz lá no final, muitas vezes, esta vida material, né, o materialista, né, ainda talvez não possa compreender isso, mas para nós temos, de novo, né, a responsabilidade. Né? Nós temos a responsabilidade, e aí estamos prontos, né? Estamos aprendendo, não estamos prontos, mas o conhecimento já nos traz a essa responsabilidade, né? Então é uma reflexão muito profunda mesmo. Porque o sofrimento ele está ali para ensinar, né? E a gente, na nossa ainda falta de capacidade de acreditar em nós mesmos, na vida, né? No processo, a gente quer interromper. Né? Quantas pessoas não interrompem gestações, quantas pessoas, eu já vi aqui na Itália muito material na televisão, né, de pessoas que vão para um determinado posto, né, que aí é um pouco diferente do exemplo da cá, porque aí a pessoa mesma ela está querendo ir colocar, ou seja, ela tem até consciência de que ela está indo ali colocar fim ao seu sofrimento, né, por exemplo, através da eutanásia. Na Suíça tem um centro que é permitido fazer eutanásia. E aí eles vão, entende? Então, a pessoa está sofrendo, ela tem a consciência do estado em que ela está. Muitas vezes não é nem a decisão da família, que pode, óbvio, acontecer e que é comum, porque, como a Cabem falou, a gente não sabe lidar com o sofrimento, né? Então, essa escolha, ela é como as escolhas que a gente faz na nossa vida de não enfrentar nossas dores, né? Ali tem algo a aprender. E quem estuda a fisiologia da morte, eu já tive a felicidade de trabalhar palestras sobre a fisiologia da morte para a AME
lá no Brasil, e quem estuda a fisiologia da morte fica encantado com a profundidade da perfeição de Deus. Todos os trabalhos que vão sendo feitos durante muito tempo, né? Harmonização, auxílio o tempo todo. É muito bonito mesmo ver o desencarne, é uma coisa. É muitos espíritos trabalhando, né? Ajudando aquele. Tem um momento, entende? Sim. Essa coisa que o Evangelho fala de recobrar as faculdades por alguns instantes, sempre a gente ouve muito falar da melhora da morte, né? E aquilo ali, ela não tem só um propósito. A melhora da morte, ela tem diversos propósitos, porque na sua sabedoria, Deus dá ali aquela oportunidade, os espíritos que estão ali, eles trabalham, eles doam energia para que aquela pessoa possa recuperar, né, recobrar, vamos dizer, as suas faculdades naquele momento. Aí acontecem várias coisas. A família, que se acalma, né, para poder não colocar tanta energia, dificultando o trabalho da equipe, né, espiritual. Geralmente, inclusive, a família sai, né, vai para casa tomar um banho, tomar um... É a hora que a família respira. Exato. E é a hora que a espiritualidade pode trabalhar no desenlace, porque aquelas energias que estão ali de apego, né, como a gente conhece bem nosso interior, não quer largar, aquele apego, aquela vontade que a pessoa fique, né, é tudo energia. E aí, ou seja, ali começa um processo que, na verdade, já está em processo, mas começa uma nova etapa, porque somente depois que começa mesmo esse desenlace, né, a partir daquele momento, é que a pessoa vai fazer a revisão mnemônica, que é esse recobrar esse instante, né, essa revisão de memórias. Então, é concedido a cada um de nós essa revisão profunda que a gente poucas vezes faz em vida. Quando eu faço essas palestras, né, quando eu tinha essa oportunidade de fazer essas palestras espíritas na AME Brasil, eu falava muito isso, eu digo, você imagina se a gente aprendesse a fazer essa revisão, né? Porque ali a espiritualidade, ela te coloca de face com a realidade não percebida, né? E o nosso trabalho é começar a fazer essa revisão da nossa vida durante a vida, facilitando a visão da verdade, o contato com a consciência profunda, o crescimento. Mas aquilo que você não conseguiu ver, às vezes é um segundo, né? Às vezes está ali, a pessoa vai e comete um ato extremo, um ato absurdo, faltavam 5 minutos para a prova, né? Vamos dizer assim. A prova estava quase acabando, o plano de Deus está ali, perfeito, dentro da sua condição. Mas aí a gente desiste. Como a gente desiste de tanta coisa na vida que a gente sonha, né? Porque a gente acha que aquilo ali vai ficando pesado demais, que não tem mais por que lutar, e aí desiste. E ali estava tão pertinho, né? Tão pertinho de você sair daquela dor. Lembrei agora de quando eu divorciei e tinha a felicidade de estar participando de um grupo mediúnico, e foi uma dor muito profunda, que talvez uma das mais inexplicáveis que eu já vivi nessa existência, porque eu reconhecia os esforços que eu tinha feito para o meu melhoramento e eu achava que o casamento era um grande presente de Deus, que se eu tinha me esforçado, não tinha que acabar, né? Ou como é que pode? Eu estou aqui me esforçando, você me toma? Qual é o presente que você me dá, né? Aquela troca. E eu lembro que, tomada de uma dor profunda, eu cheguei numa reunião mediúnica e não era comum a gente receber mensagens pessoais, jamais fui, eu acredito que só quando era realmente necessário para uma compreensão. E naquele dia, o nosso orientador espiritual, ele se manifesta e diz para ter paciência, porque a prova estava quase passando. Eu acho que aquelas palavras ali fizeram tão sentido com relação a essa reflexão que a gente está fazendo, porque é como se ele dissesse, ó, você precisava enfrentar isso, faz parte do seu processo, mas aguenta mais um pouquinho, porque está quase passando. E não é aguentar no sentido de suportar revoltado, né? Mas continua com uma postura que te possa fazer tirar um proveito do que você está vivendo. E realmente, né? Realmente faltava tão pouco. A partir de pouco tempo depois, as coisas começaram a girar por um outro caminho
e a vida te leva. E aí eu pergunto, quantas coisas, né, a gente não chuta o pau da barraca, se revolta, né? Porque Provavelmente quase todas, né? porque Situações falar de uma difíceis, coisa né? forte que a gente, por exemplo, não viveu, né, ou que a gente não sabe, mas e a gente tem paciência de esperar as provas. Quantas eutanásias nós fazemos na nossa própria vida no decorrer, né? Exato, Tô todos os dias. tô falando disso, eu pensei, nossa, quanta coisa nós nós não suportamos o sofrimento e dizer, chega, não quero mais. E fazemos, né, na hora da cólera, na hora da raiva, na hora do sem orar, como a primeira mensagem da Joana, né? Realmente, nesse momento Criancinha, não de quero. agonia, e a gente não consegue realmente ter esse passo para trás, né? Deixa eu orar, deixa eu pedir, porque eu não suporto. Então, por favor, meu Deus, até a humildade de dizer, meu Deus, dai-me forças para suportar isso, né? Seja numa prova material, como mesmo num leito de morte de alguém querido. Então, foi uma analogia muito legal essa, muito, nossa, vou ter que refletir além agora. Para dar o testemunho, porque a hora do nosso sofrimento, ela é a hora de dar o testemunho. Então, tudo que nós tentamos aprender, né, por exemplo, cada vez que a gente estuda o Evangelho, cada vez que a gente ora, cada vez que a gente reflete, então aquilo ali a gente só vai saber se aprendeu se na hora, né, na hora realmente importante, a gente der esse testemunho na nossa vida. Eu sempre tenho a sensação de que quando eu morrer, vai passar aquele filme da vida, né? E aí a Maisinha Rebelde, obviamente, que vai ter muitas perguntas. Mas, enfim, tu vê, olha isso aqui, ó, por que que aconteceu assim, né? Por que que não teve... E eu sempre imagino, né, Deus, ou enfim, quem estiver ali naquele momento, me dizendo, não foi, não dei oportunidade, então vamos ver aqui, ó. Daí passa aquele filme assim, ó, não é uma oportunidade, foram milhares. Lembra aqui, esse momento, ó, lembra, daí tu foi embora. Olha aqui esse outro aqui, aí tu não olhou. E esse aqui, ó, e daí tu fica assim, meu Deus, entende? Porque não é que Deus nos dá uma oportunidade, Ele realmente nos dá milhares de oportunidades todos os dias de refazer as coisas. Só que é bem isso. E a gente não olha, então não escutei, então não vi, então eu fui para lá e aí depois eu fiz outra coisa. E é isso que eu imagino, eu me arrepio até porque é isso que eu imagino, né? Que é eu reclamando e ele me mostrando as diversas oportunidades que eu tive de fazer as coisas diferentes e não vi. E é exatamente isso. A revisão mnemônica é essa coisa aí que os espíritos explicam num livro de André Luiz. Não vou lembrar, não sei se é no Mundo Maior, que André Luiz fala, se não for me perdoem, que eu não sou boa de recordar essas coisas, mas é uma dessas obras de André Luiz que a gente pode estudar a desencarnação detalhadamente, que ele fala disso aí. E lá, Má, quando você entrar nesse momento, o que acontece? O auxílio não vai precisar nem Deus, é como se você tivesse com os olhos da verdade. Sim, é como se a gente fosse dando conta na hora que pergunta, né? A lente da verdade que a gente tanto procurou e que a gente nunca acessou na vida, né? A bigorna cai na hora, né? Isso, é isso que eu queria dizer, vai cair na bigorna. Por quê? Porque ali é um trabalho lindo, belíssimo, onde você é preparado, né? A equipe, a gente pensa que tem gente trabalhando na Terra, né? No desencarne, mas nada. Tem muito mais equipe desencarnada trabalhando, que é como um parto, né? É como um parto, até o momento em que a pessoa é desligada de cada um daqueles fiozinhos, duplica o corpo, né, para criar o perispírito separado ali do corpo, depois vai cortar o nosso fio de prata, né? É tão lindo que essa coisa que a gente perde a noção da verdade da morte quando a gente estuda, né, olhando esses olhos. E essa tomada de consciência é como, imagina você olhando toda a vida, né, esses flashes, com uma capacidade que você nunca teve. Imagina quanto um ser humano não cresce ali naqueles minutos. Né? Talvez cresça mais do que viveu toda a vida, porque aquilo que você não viu, ali naquele momento vai se confirmar o choque, né?
quando a gente cai em si, é um choque, né? E aquele choque vai se perpetuar, ou que ninguém deveria, né, tirar de si a oportunidade do aprendizado das dores que vive. Me veio em mente o suicídio também como parte dessa leitura, né? Porque é uma outra forma, obviamente não o outro, né? Praticando a eutanásia, mas nós mesmos, né? Não aguentando aquele sofrimento, não acreditando no fluxo da vida, não tendo fé, né? E não suportando aquilo e realmente dizendo, não, basta. Então, quantas coisas realmente, pela nossa falta, né, de confiança, nossa falta de fé, nossa falta de realmente De paciência. paciência, quantas coisas, né, a gente tem realmente para tirar dessa leitura de hoje. E eu estava me lembrando, enquanto vocês estavam falando, de uma grande amiga minha que faz um trabalho de voluntariado, ao menos antes do Covid, quando podia ir às instituições, né, de pessoas idosas que estavam muitas delas no leito da morte, né? E ela me contava que quantas mortes, quantas passagens ela vivenciou, que ela dizia assim, nossa, era como se a pessoa estivesse me esperando ali, porque ela me contou um em específico, que era um senhorzinho que estava no leito da morte realmente, e ela foi chamada, né, para ir para fazer uma oração, para fazer uma massagem nas mãos e para poder sintonizar, né, fazer com que aquela pessoa começasse a entrar numa energia de paz e tranquilidade. E aquele velhinho estava muito, muito, muito agitado e só falava o nome de uma filha ou de um filho que parece que não via há muito tempo. E que naquele momento as pessoas se mobilizaram, chamaram aquela pessoa e assim foram 1, 2, 3 horas daquela agitação. Quando a pessoa entrou, o velhinho não falou nada, a pessoa só chegou, né, segurou na mão, pronto, ele acalmou e foi. Então foram aqueles minutos que ele não falou nada, né? Não teve uma palavra, não teve a necessidade. E quantas vezes a gente, né, quer uma palavra, quer falar, e a diferença está dentro de nós, né? Como muito bem foi falado antes, não é aquilo que a gente expressa fora. Não adianta a gente controlar, como a Mi falou antes, controlar esse impulso para fora, mas como é que tu estás realmente dentro? É o dentro que importa. A boca para fora, ok, pode ser um primeiro exercício, sim, né, calar, mas realmente a oração, o equilibrar dentro, que é um desafio de todos nós. Eu digo por mim mesma, eu sou a primeira da lista. Calar trabalhando, não ruminar. Isso que Exato, ótimo. Calar para reflexão e não calar por calar, né? Por abafar, né? Exato. Existe uma diferença muito grande entre eu calo para pensar, eu calo para refletir no que eu ia dizer, né? O que eu mesmo estou achando daquilo. Ou eu calo, sabe quando fica vermelha? Esse é o abafar, né? Que é tipo assim, se tu puder, sabe aqueles desenhos animados que sai fumacinha pela orelha? Então, calar, por abafar aquele sentimento, realmente ele não vai te trazer nenhuma nova experiência daquilo, né? Ele vai te deixar mal, vai te deixar doente, vai te deixar... E a energia que tu emana para o outro vai fazer é mesmo de ter falado. Entendeu? E você ainda vai pensar que mudou. Acontece muito isso quando a gente começa no centro espírita. Então, a gente começa a frequentar um centro espírita, tem muita vontade da transformação, aí muda a máscara, né? E aí a pessoa acredita que se transformou. Mas no primeiro desafio, já vê que não, né? Mesmo quem está se transformando cai, né? Gosto de ressaltar. Mesmo quem está verdadeiramente se transformando, cai. O cair não é o sinal da máscara. Eu acho que a falta de consciência de pensar que mudou. É o cair em si, Eu só achar que mudou uma coisa milenar, uma coisa do espírito arraigado de uma hora para outra. Minha gente, é muita arrogância. E acho que a primeira coisa seria identificar em cada um de nós, né, qual é a nossa maior dificuldade. E provavelmente aquilo ali que nós temos que trabalhar, né? Em alguns vai ser a arrogância, outros vai ser a paciência, outros vai ser, enfim, cada um de nós vai conseguir identificar isso, né? Sempre quando eu chego ali eu caio, né? O que falta para mim?
passar aquela barreira, né? Provavelmente algum elemento desses que é onde a gente deveria trabalhar. O Evangelho dá uma dica maravilhosa, né? Quando ele diz que o egoísmo é a chaga da humanidade, que para a humanidade crescer, ela precisa vencer o egoísmo. Então, esse egoísmo, né, é essa visão cega. Aí, como é que o egoísmo, né, não só uma forma, quais são as formas em que esse egoísmo ainda se manifesta na minha vida, né? Toda a vida que a gente fica mal, né? Ou seja, se sou eu que estou ali com essa prática desse egoísmo, né? Que se eu fico mal, eu tendo a me proteger, né? Se eu tiver com medo, se eu tiver mal, se eu tiver em risco, eu tendo a me proteger. Se eu vou tentar me proteger, é óbvio que não vai ser uma coisa muito altruísta, né? Então, esse movimento cego, né, pautado no medo, ele faz a gente fazer muito mal a gente e aos outros. Quando eu vou ter que, na verdade, reconhecer, né, essas características para poder começar a trabalhar nos próximos milênios. É o calar com humildade, não calar com arrogância, né? A Sabrina não gostou dos milênios, ela fez. Meninas, quiserem comentar, podem ficar à vontade. Tira do mudo aí e podem comentar. Fala do milênio, Sabrina. Não, milênio, nossa, falei, nossa, milênio, já estava já inspirada, já deu uma preguicinha, né? Como me deu uma preguiça, acho que vou parar um pouquinho. Mas essa coisa essa coisa do sofrimento, e como a Ká tinha falado, né, da gente querer tirar o sofrimento, porque tipo que daquela pessoa que está ali no leito da morte, eu passei muito tempo isso com meu sogro, né? E depois, como é corajoso, né? As pessoas que passam por esse sofrimento até o fim sem se lamentar. É claro que meu sogro tinha um outro determinado tipo de situação e não podia falar. Acho que dentro ele deveria estar muito nervoso, com muita raiva, né? Mas tinha momentos que muito, né? Pelo jeito que eu conheci, como eu conheci ele, mas tinha momentos que a gente ficava, que eu via que ele estava em paz, né? Tipo, que a gente tem que, quando nós estamos perto de pessoas assim, nessa situação, a gente possa pedir, né, que elas possam aceitar, né, que é a coisa melhor, né, porque não adianta nada passar e dentro tá super revoltado, que acaba fazendo só metade da trajetória, né, que tem que fazer. Eu sei, porque essa coisa da eutanásia, do aborto também, que eu acabei de passar, para mim foi muito difícil. E essa coisa que a Mi falou também, né, que quando a gente está sofrendo, a gente dá a versão, falar da nossa história é muito bom. E realmente me ajudou demais, né, saber as histórias de outras pessoas que passaram também por um aborto, que eu tive um aborto retido, e eu levei até o final. Tinha momentos eu falava, nossa, eu posso falar que eu não aguento mais, né? E era uma coisa pequena. Imagina as pessoas que passam, né? Ficam no leito da morte por tanto tempo. Com certeza deve passar assim na cabeça e falar assim, nossa, não aguento mais, né? Nossa, quando vai acabar isso? Mas é verdade. Eu acho que é normal. E ele é bem isso, porque os impulsos de tentar colocar fim àquilo ali, né? Eles vêm porque a gente não quer enfrentar, mas com a resignação é como você está dizendo. Se a gente consegue ver a verdade, aí a gente vai respeitando as etapas, né? E aquela etapa tão importante no caso do aborto para todo mundo, porque é a família que está aqui, é a família que está lá, é o espírito que só precisava daquela experiência ali, daquele tamanho, não é do tamanho que decide a gente, né? É como tem lá no Evangelho, né? Mas é porque que a gente quer saber dos planos de Deus, né? Mas e se a gente olhar e olha os aprendizados que nós estamos tirando deste evento, né? E é ali que a gente tem que chegar. Não era só para aquele espírito ali, né? Era para aquela família que se iludiu com a chegada daquele ser, ainda que por poucas semanas, né? Não importa, mas é ali que a gente tem que ir, né? Poxa, o que esse evento está me mostrando? Não vamos dizer iludiu, porque aquele ser chegou. Pegou. Uhum.
eu acho que eu entendo o uso da palavra iludiu. Se iludiu que ele viria para ficar, né? Eu sei que a Má também já teve que dar tchau, tchau para os filhotinhos, né? E acha que se iludiu, talvez, né? Então, mas essa eu entendi o sentido da palavra ilusão e é muito o que a gente experimenta, né? Na hora, porque tinha uma esperança muito maior. Sim, porque eu chamo de ilusão aquilo que nós queremos e não o plano de Deus, né? Sim. Que tu diz assim, eu queria que tivesse sido assim, mas... Mas se a gente for assim, o filho vai nascer e a gente também não quer daquele jeito. A gente Exatamente. E vai, né? Então, aquela experiência ali, ela é para sempre. Você passa a ter um filho. Então, a gente tem que ter um respeito muito grande a isso. E a gente não consegue ainda ter essa visão, porque para a gente só serve o que a gente quer. outro jeito. Gente. Mas sobre essa coisa dos milênios, que eu peço só para Deus, com os bons espíritos, né? Eu sei que depois, na próxima encarnação, nós esquecemos, né? Tipo, na memória física, né? Muitas coisas, né? Que eu espero só que muitas, né? Pelo menos algumas coisas fiquem próprio... eu não esqueci como é, sem alato, tipo... registrado como fogo assim na nossa alma para não esquecer, né? Porque tem coisa que eu falo, nossa, eu aprendi isso, eu espero que eu não esqueça, que aí, né, os milênios, aí já começa a diminuir, né? Porque na próxima encarnação já sei um pouquinho mais, quem sabe eu consigo dar uma batida no negócio. Mas não regride, Sabrina. A gente leva tudo que está realmente realizado, a gente leva. Assim, a única coisa triste é que caímos umas 10 vezes antes de falar, nossa, eu já sabia, como que posso? Não, mas na verdade aquilo ali está em aprendizado. Tem uma outra parte que a gente não aprendeu ainda, entende? Então, vamos supor, se você sabia, mas caiu, ainda não aprendeu a confiar na sua intuição. É uma parte do trabalho que é uma parte ótima e de ótimo sinal de crescimento, né? Porque confiar na intuição já é uma maturidade, vamos dizer assim, é um estágio já de você estar trabalhando níveis, mas ainda não aprendeu a confiar na intuição. Então, vai para a próxima encarnação de novo, sem aprender a confiar na intuição. Por quê? Se você nessa encarnação começar a colocar à prova essa confiança, aí sim, porque você, né, vai começar a ver os resultados daquilo, e aí ninguém te segura mais, né? Porque você vai, opa, peraí, que é o quê? Confiar na vida, né? Confiar naquilo que a gente está sentindo e aprender com o que vier. Que a gente acha que confiar na intuição é só se der tudo certo materialmente, né? O negócio é difícil. Mas vamos lá. Aí sim, quanto mais você trabalhar, aí na outra encarnação, vamos supor, a gente vai estar mais seguro. Alguém vai dizer uma coisa e a gente vai estar lá mais lúcido, né? Não é assim, e tome, né? Se a gente ainda reencarnar na Terra no nível em que está, né? Então, é claro que as situações vão ser essas, mas lembrem que também a gente está trabalhando para entrar no mundo de regeneração, né? Então, é muito possível que nós, né, dessa humanidade, a gente continue se esforçando e que as próximas gerações elas tenham mais possibilidade de desenvolvimento, porque vão nascendo espíritos um pouco mais... Vai mudar provas e expiações para regeneração, né? Então, vê, se a gente consegue continuar aqui nesse processo, vai ser um pouquinho mais leve. Não é que vai ser o paraíso, né? Mas vai ser muito mais, menos, vamos dizer, menos sofrimento, porque a gente já vai saber encarar o sofrimento diferente. Acho que caiu a Sabrina. Então, meninas, estamos já 52 minutos maravilhosos, falando sobre coisas maravilhosas. E gostaria de perguntar se alguém mais tem alguma colocação, e aí a gente vai encerrando o estudo de hoje, porque acredito que todas têm horário aqui. Alguém mais que gostaria de falar alguma coisa que não falou ainda? Uma colocação? Marley, tudo bem? Tudo jóia. Só ouvindo e refletindo. Que bom. A Joyce acredito que esteja no trabalho.
Sim. E então tá, pessoal, se alguém mais tem alguma... A gente falou, eu acho. Não, eu só ia comentar aqui toda essa questão da gente nos prestar atenção, né, quando a gente cai, já voltando para a primeira mensagem, né, quando a gente se desalinha, eu acho que para mim foi uma grande felicidade quando eu fiz o estudo do a Evangelho, né, que eu participei daquele curso no Centro Espírita, e a gente tinha um diário onde a gente tinha que anotar experiências do dia, e quando acontecia alguma coisa que a gente se sentia alterada, e aí fazia aquela análise, o que causou, o que a gente achava que teria causado, o que poderia ser feito diferente. Então, acho que aquela atividade ali que a gente fez por mais de ano me deu uma boa base claro que muitas vezes a gente esquece, né? Mas foi uma experiência que me dá métodos, né, de me analisar, né? Na maioria das vezes, não sempre, que eu ainda estou em aprendizado, claro, né? De ter essa noção de, estou irritada, mas por quê? O que aconteceu? Né? Então já muda aquela posicionamentos, a culpa é do outro, né? Então se vê o que eu fiz, e né, eu precisava realmente ficar irritada, né? De quem foi a decisão de ficar irritada, né? Então toda essa análise assim é bem interessante. Eu graças a Deus tive a oportunidade de fazer, né, participar daquele estudo, e é uma coisa que me ajuda bastante. Tem um livro, eu não vou saber qual é agora, mas é a indicação dos espíritos, inclusive, de fazer essa análise, né? Que é autoconhecimento, né? Eles chamam de outro nome. Espíritos, questão 919, falta do autoconhecimento, resposta. Que é antes de dormir, tu pensar como foi o teu dia, né? Onde tu podia ter... Orientação de Santo Agostinho. Isso, orientação de Santo Agostinho. E aí eu tenho um espírito amigo no Brasil, e ele me disse isso. Há uns 2 anos, quando eu fui para o Brasil, ele me disse isso. Não esquece, antes de dormir, antes de eu começar todo esse percurso, faz uma reflexão do teu dia. E depois, em seguida, eu estudei aquilo no Centro Espírita e falei, ó, ele já tinha me avisado. Né? E realmente é um exercício maravilhoso. É ali que começa tudo, né? Quando tu começa a olhar para ti, não mais para os outros, e tu começa a dizer, como é que foi meu dia hoje? Não controlei ali, deu uma coisa ali. E ali tu vai vendo, por que será, né? E tu vai puxando aquele fio da meada, né? Como eu chamo. E aquilo não tem mais fim. Graças a Deus. E essa resposta de Santo Agostinho, ela é interessante, que ela vem depois da pergunta, né? Que os espíritos respondem que para a gente evoluir, superar o nosso mal, aí aquela resposta, né? Um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Né? Aí Kardec desmava, né? Ok, tá certo. Conhece-te a ti mesmo? Você não está achando que isso aí é muito banal, não? Já se diz isso demais, né? Meu anjo, como é que se faz isso? Aí Santo Agostinho vai dar esse exemplo, né? Dizendo que todos os dias, antes de dormir, ele fazia essa revisão, né? De se ele fez todo o bem que podia, de se alguém tem algo a reclamar dele, de como é. E cada uma dessas situações ali dá um roteiro, né? Um roteiro bem bonito desse trabalho, que ele diz assim, era assim que eu fazia. Se você não está entendendo como é que se conhece, tá? Tome, né? Então a gente podia lançar esse desafio hoje, né? Que de repente a gente, pelo menos por uma semana, quem gostar segue, né? Fazer essas perguntas no final do dia, né? Pô, né? Como é que eu tô indo dormir? Né? Será que eu tô indo dormir? Será que eu fiz tudo que na minha consciência estava ok? Né? Será que eu podia ter melhorado algo? O que será que eu podia ter produzido hoje que eu não tive coragem? O que será que, né? E a gente faz esse exercício por uma semana e tenho certeza que vão vir resultados fantásticos de, pô, quanta coisa que eu não tinha me dado conta, quanta coisa que eu não estava olhando, né? Que é ter olhos para ver, ter ouvido para escutar, né?
É engraçado que para mim assim teve várias situações, né, durante o dia que talvez eu tenha perdido a paciência, talvez eu tenha dito alguma palavra que, né, fosse um pouco dura, e aquilo fica na minha mente, tipo, que me atormentando, né, até eu ir pedir desculpa e ou reconhecer aquilo e, né, ir pedir desculpa para a pessoa, ou então aquilo fica me atormentando, fica, né, até, então assim, não sei se é esse reconhecimento, né, de ver, ok, né, você não foi muito legal ali, vai e corrige. Então, é um melhoramento de E essa é a processo. questão de dizer, eu quero fazer, né? Porque a gente pode ficar aqui fazendo evangelho para o resto da vida e nunca botar em prática. O que é colocar em prática? É olhar para mim, né? Olhar para as minhas questões, ver o que eu poderia melhorar, ou me esforçar para isso, porque a gente, claro, precisa da ajuda, né? Rezar e tudo mais, mas a gente precisa dar o passo, né? Eles nos dão aquele empurrãozinho, mas o passo quem dá somos nós, né? E não tem nada sem esforço para o nosso nível hoje, né? Nós não vamos conseguir melhorar coisas grandes sem realmente fazer um esforço. É uma ilusão isso, achar que, né? Porque e quando tu for dando esse passinho, vai vindo os resultados e vai entrando aquela força, né? A confiança na vida. Oi, Olivia. E vai dando tudo certo, né? Basta que a gente comece, tem que começar, né? Então tá, menina, se ninguém tem nada mais para comentar, a gente poderia ir encerrando por hoje, fechando os nossos olhos, agradecendo imensamente esse grupo que está surgindo agora, essa energia, este amor que todos os espíritos que estão aqui presentes, os nossos guias, o nosso anjo, que constantemente nos mandam mensagens, nos dão aquele empurrãozinho, que nós tenhamos humildade para sentir as ajudas que chegam para nós todos os dias de dimensões diferentes. E basta que a gente tenha olhos para ver e ouvido para escutar. Cada um no seu tempo. E que essas reflexões que a gente consiga fazer antes de dormir, que é aquele diário da consciência, né? Como foi meu dia hoje. Com certeza isso ajudaria muito no nosso crescimento. Aquela tanta pressa que nós temos, a gente só vai conquistar as coisas se realmente começar a dar o primeiro passo. O Evangelho é aquele convite enorme para a gente todos os dias recomeçar. Todo dia é um novo dia, todo dia é uma nova oportunidade. E é assim que a gente deveria acordar todas as manhãs, agradecendo um novo dia, porque é uma nova oportunidade de aprender, uma nova oportunidade de fazer as coisas de modo diferente, uma nova oportunidade de ver a vida de outro jeito. Mas essa é uma responsabilidade de cada um, que é intransferível. E ela não pode ser feita por ninguém mais, só por nós mesmos. Então, muito obrigada por esse estudo, muito obrigada a todos os presentes, aos que ficaram aqui 1 hora conosco, que o tempo passa voando, a gente nem vê. E se Deus quiser, semana que vem, neste mesmo horário, estaremos continuando o nosso estudo. Gratidão imensa e que todos tenham uma ótima semana. Obrigada. Tchau, gente. Obrigada. Beijos.